Alguns dias tivemos mais pessoas, outros dias tivemos menos pessoas, mas ele aconteceu durante esses dias para a glória de Deus. A gente louva a Deus por cada irmão que pôde estar aqui, aqueles que não estavam aqui, mas que estavam também orando em casa, aqueles que não nos disseram, mas também estavam jejuando, mas a gente louva a Deus por cada vida que pôde participar desse momento. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra em Atos capítulo número 3, a partir do versículo número 1. Atos capítulo 3, a partir do verso número 1. Hoje eu estou com a Bíblia da edição corrigida e revisada. Eu não estou com a NVI não. Diz assim na minha tradução: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Irmãos, eu não quero ficar falando sobre a introdução do livro de Atos, já falei uma pregação, mas eu quero somente dizer o seguinte para os irmãos. Há uma promessa no capítulo 1, versículo 8, que a gente observa que Jesus, ele faz, e ele disse que eles receberiam o poder do Espírito Santo. E a gente observa no capítulo 2, de 1 a 4, que esta promessa ela aconteceu com o derramar do Espírito Santo. Depois a gente observa aqui no capítulo de número 3, esta promessa se cumprindo também quando estavam reunidos no cenáculo, receberam uma palavra do Senhor, e o apóstolo Pedro, juntamente com o apóstolo João, eles estão se dirigindo para o templo para poderem orar. E a Bíblia diz que eles estavam juntos nesse momento no templo, a hora da oração, a nona. O judeu, ele faz uma divisão, irmãos: 6 horas é a primeira hora, 7 horas é a segunda hora, 8 horas é a terceira hora. A gente vai esticando, a nona hora são 3 horas da tarde. E o judeu, ele ora todos os dias, às 6 da manhã, às 15 horas e às 18 horas. Ele ora 3 vezes por dia. E a gente observa aqui que este apóstolo Pedro, o mesmo apóstolo que negou a Jesus, o mesmo apóstolo que cortou a orelha do soldado, o mesmo apóstolo que chegou até a voltar para a pescaria depois que Jesus tinha morrido, a gente observa este homem aqui cheio do poder do Espírito Santo. A gente observa ele realizando um milagre que trouxe assombro, como diz o verso 10, e o povo ficou pasmado com aquilo que aconteceu. A gente observa este milagre, irmãos, e a gente vê o mesmo apóstolo Pedro no capítulo número 2, que ele também foi usado por Deus para pregar uma palavra, e esta palavra que ele pregou trouxe 3.000 almas se converteram. O mesmo homem que há uns dias atrás ele era um homem que ninguém dava nada por ele, um homem, infelizmente, traiu a Jesus, negou a Jesus, um homem que voltou para a pescaria,
nesse momento nós vemos aqui que este homem, ele está totalmente mudado, transformado por causa do poder do Espírito Santo que foi derramado sobre a sua vida. Eu aprendo aqui, irmãos, que este apóstolo, ele é um homem que, como cada um de nós, Deus usa os improváveis, Deus usa as pessoas que ninguém dá nada por ele, que as pessoas olham para nós, o que é que esse homem tem, o que é que essa mulher tem, mas são pessoas que, quando deixam Deus tocar em suas vidas, elas são mudadas. E eu presto atenção aqui, irmãos, que tanto João como o apóstolo Pedro, eles estão sintonizados, eles estão antenados, eles estão buscando a Deus, vão na hora da oração, a hora nona, que era às 3 horas, porque eles oravam às 6, às 15 e às 18, então nesse horário eles estão indo juntos para fazer aquilo que eles sempre faziam. Na porta do templo, irmãos, a Bíblia diz, porta do templo chamada Formosa, existia um homem ali, mas eu quero um homem que era aleijado, um homem que não podia andar, e a Bíblia diz que era coxo desde o ventre de sua mãe. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, por que esse milagre aconteceu? Este milagre não aconteceu por acaso. Havia uma construção, havia uma estrutura chamada oração como base para este milagre. Milagres, irmãos, acontecem na igreja quando nós estamos unidos em oração. Milagres não acontecem por acaso, não é simplesmente Deus, eu vou fazer milagre hoje, não. A estrutura do milagre é a oração. E a gente percebe aqui, irmãos, que a Bíblia mostra os dois, Pedro e João, subindo juntos. A Bíblia diz que eles subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Nós, irmãos, às vezes temos percebido, e isso não é de hoje, há muitos anos, décadas, que a igreja, quando nós falamos em oração, a igreja, infelizmente, ela não tem estado junto. A gente observa, queridos, momentos de oração, não é a mesma coisa de um momento de um congresso, de um momento de um encontro, no momento, o pessoal está saindo daqui, não sei que dia que é agora em janeiro, para ir lá em Belo Horizonte, uma caravana aqui da igreja, lá em Belo Horizonte. Nada contra, irmãos, nada contra, mas chama esse pessoal, muitos deles, para oração. Eles não vêm. Pastor Cláudio toda terça-feira sobe ao monte para orar. De quando em quando ele coloca um vídeo. Eu conto as pessoas que estão lá, as mesmas pessoas. E a gente observa o seguinte, que a igreja, infelizmente, irmãos, ela não consegue entender que nós precisamos gastar tempo em oração se nós estamos querendo ver a manifestação do poder de Deus. Hoje encerramos aqui, estava eu, o André e a Keiliana. Eu louvo a Deus pelas vidas do pessoal que pôde vir, mas eu, André e Keiliana, quantos irmãos poderiam vir e não vieram, não estavam aqui conosco? Tem irmãos que estavam trabalhando, tem irmãos que estavam com coisas para fazer em casa, mas esta é a realidade. A realidade da igreja hoje, infelizmente, não é só a nossa, não, é geral, irmãos, é geral. O povo não tem orado, e é por isso que nós não estamos vendo as coisas acontecendo. O que a gente vê, irmãos, infelizmente, é o povo preocupado com política, orando por esse, orando por aquele político, o povo preocupado com essas coisas. Eles se ajuntam mesmo para isso, são capazes de sair daqui para Brasília com caravanas para orar, mas não são capazes de se ajuntarem na igreja para buscar a direção de Deus, para vermos os milagres acontecendo. Eu sou do tempo, irmãos, em que nós orávamos, a igreja orava. Eu sou do tempo que eu observo, irmãos, que o povo, antigamente, os crentes buscavam mais a Deus, irmãos. Os crentes buscavam mais a Deus, os crentes estavam mais antenados. Mas uma coisa que nós precisamos de entender, nós precisamos de voltar à prática da oração. Nós precisamos voltar à prática da oração. Quando eu comecei com o movimento do avivamento, não o movimento, o avivamento, orando, irmãos, tinha dias que lá na sala, no gabinete pastoral, não cabia de gente. E este grupo foi só diminuindo. Teve dias de eu fazer oração com 6, 8 pessoas somente.
Por quê? Porque, irmãos, o povo quer ver as coisas acontecendo, mas para nós vermos as coisas acontecerem, primeiro a gente precisa de orar. E eu vejo, queridos, que a igreja, ela precisa de voltar para a oração. Lá em Atos capítulo 2, 42, diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então a igreja chamada primitiva, que toda igreja que até o primeiro século, final do primeiro século, era chamada primitiva, a igreja em Jerusalém, nela havia muitos milagres, muitas maravilhas, mas o povo orava 6 da manhã, 15 horas e 18 horas, todos os dias eles faziam oração 6 da manhã, 15 horas e 18 horas, todos os dias a igreja estava antenada, eles estavam reunidos em oração. A segunda coisa que eu quero falar com vocês, irmãos, nós não podemos ficar também parados na porta, porque a gente observa no texto que este homem, este coxo, a Bíblia diz que todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O coxo, ele era colocado ali. Existem duas razões, penso. A primeira, eu tenho certeza, é que um coxo não podia entrar no templo, isso era lei. Segunda, este é um pensamento meu, ele era colocado ali estrategicamente como um point, onde as pessoas entravam no templo e ele podia pedir uma esmola. Mas eu creio, irmãos, que naquele dia Deus queria mudar a história daquele coxo, daquele homem. Ficar parado, irmãos, às vezes na porta, espiritualmente dizendo, é uma indecisão. Tem gente que fica parado na porta, e tem gente que não fica nem fora e nem dentro. Tem gente que fica em cima do muro, não toma decisão, fica distraído. Tem gente às vezes que vem na igreja, mas ele está preocupado com as coisas que estão lá fora. Ele está aqui, mas está preocupado com aquilo que está acontecendo lá fora, está preocupado com o boleto que tem que pagar, está preocupado com as coisas lá de fora, quando ele não entra na casa de Deus para receber aquilo que Deus tem para ele. Então às vezes, irmãos, o corpo físico da pessoa está aqui, dentro da igreja, mas o seu espírito não passou da porta de entrada. Tem muita gente que acontece isso exatamente com ela. E eu quero dizer para você o seguinte: se você está aqui e você tem a sua atenção no celular, tem a sua atenção no WhatsApp ou em qualquer mídia, você não passou da porta. Você não passou da porta. Você ainda continua lá do lado de fora. E às vezes tem gente dentro da igreja que está preocupado a hora que o culto vai terminar, porque tem a novela, que tem que ver a novela, que antigamente era das 8, não sei que hora que é mais. Mas tem gente que fica preocupado com a novela, tem que ir. Então esta pessoa também não passou da porta. Aquele coxo, irmãos, ele era carregado pelos outros e colocado ali naquela porta. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quero dizer uma coisa, quero afirmar, digo uma coisa para você. É dentro da igreja de Deus que o milagre acontece. É na casa de Deus que o milagre acontece. Aqui tem salvação de almas, aqui tem batismo com o Espírito Santo, aqui tem renovação espiritual, aqui tem libertação. É aqui que Deus faz a obra dele acontecer. É aqui dentro. Eu não estou dizendo só no aspecto físico, irmãos, porque tem gente que às vezes está aqui dentro, mas é como se ela estivesse lá fora, não está aqui. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: saia da porta, irmãos, entre. Quando você passar da porta, entre mesmo. Eu não trago nem celular para cá, irmãos. Eu não trago nem celular para cá. Eu deixo o celular lá na minha gaveta do gabinete, trancado. Não trago, por quê? Porque eu não quero que nada tire a minha atenção. Então é importante que você entenda uma coisa: nós temos que sair da porta da indecisão, da porta do comodismo, da porta da indiferença, e entrarmos verdadeiramente aqui, nesse lugar. Eu não quero que você, quero te dizer que há na Bíblia, em Atos 20, de 9 a 12, a história do jovem Eutico, que dormiu no horário do culto que Paulo estava pregando. Paulo esticou no seu sermão, foi até a meia-noite, ele dormiu e caiu da janela. Tem muita gente, irmãos, eu sei que tem gente que está cansado. Tem gente que está cansado.
Mas, infelizmente, irmãos, tem gente que está acontecendo com ele o mesmo que aconteceu com Eutico. Está dormindo e infelizmente cai e vai morrer espiritualmente. Segundo, não seja como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que não era nem quente e nem fria. Ela era morna. Atos 3, de 15 a 16. Apocalipse 3, de 15 a 16. E o que o Senhor disse? O Senhor disse que queria vomitá-la. Ela não era nem fria e nem quente. Ela era morna. Então o Senhor queria vomitá-la. Infelizmente, irmãos, que nós temos nas nossas igrejas muitas pessoas que são frias. E o morno, irmãos, é aquela pessoa que ele era quente num dia. Ele era quente num dia e ele, infelizmente, chegou nessa situação. Então, a gente precisa de entender que a Bíblia, ela mostra para nós, o Senhor lá em 1 Reis 18, 21, o profeta Elias, ele diz que eles não deveriam ficar cocheando entre dois pensamentos. Não deveriam ficar cocheando entre dois pensamentos. E ele disse assim, a respeito do momento em que eles estavam, naquele momento ali, ele estava: se vocês servem ao Senhor, ou vocês servem a Baal. Vocês não podem ficar em cima do muro. E nós estamos vivendo numa igreja, irmãos, que infelizmente o povo está, parece que, servindo a dois deuses. Morno é aquele que deseja o mundo. Morno é aquele que sabe que o mundo é inimizade contra Deus, mas ele, infelizmente, ele decide andar com Deus, mas não consegue largar o mundo. Irmãos, o profeta Joel, ele diz no capítulo 3, versículos 13 e 14: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Nesta noite ainda, irmãos, eu quero te dar um conselho: saia da porta, entre verdadeiramente, deixe os negócios lá para fora, deixe as coisas lá fora, entre aqui e receba aquilo que Deus tem para você. Terceiro, irmãos, nós podemos perder também a nossa identidade. Hoje, queridos, eu vejo uma geração, infelizmente, que está vivendo como igreja, uma crise de identidade. Uma crise de identidade. É difícil nós dizermos com exatidão quem é crente e quem não é. É muito difícil. Os irmãos aqui que são mais antigos, há 30, 40 anos atrás, eu me lembro que você identificava um cristão. Um cristão era aquele que carregava a Bíblia debaixo do braço. Não tinha celular e a Bíblia era preta. Eu me lembro quando eu era menino, 9 anos de idade, diziam os Bíblias. Muita gente chamava a gente de os Bíblias. Muita gente falava o povo do livro da capa preta. O povo do livro da capa preta. Então os crentes, eles vinham para a igreja com a Bíblia, com a palavra de Deus. E o que nós vemos hoje, irmãos, é que infelizmente a igreja parece que ela perdeu a sua identidade. Infelizmente o que nós estamos vendo, o modo de vestir, às vezes, dos irmãos. Naquela época, 30, 40 anos atrás, as mulheres, elas usavam vestidos compridos. As mulheres usavam cabelos compridos. 30, 40, não estou falando, irmãos, que é proibido cortar o cabelo, não estou falando que é proibido você vir de calça comprida, não estou dizendo nada disso. Você identificava uma pessoa crente quando a mulher tinha o cabelo comprido, quando ela vestia roupa comprida. E outra coisa, o homem, você identificava o homem, aquele homem que ele se vestia de uma roupa decente, não uma roupa indecente. E outro fato importante, irmãos, que nós vemos, porque que a igreja hoje está perdendo a sua identidade. O que tem de crente bebendo, o que tem de crente fumando, o que tem de crente ouvindo música do mundo e achando que está certo, não é brincadeira. E eu vejo, irmãos, que artistas de TV hoje estão se dizendo cristãos, que hoje estão com a mulher, amanhã estão com outra, se separam e estão com outra, estão dizendo que são evangélicos. Artistas, mulheres que se dizem cristãs, que hoje
elas estão com um homem e amanhã já estão com a mulher e dizem que são evangélicas. Jogadores de futebol que dão os piores testemunhos se dizendo cristãos. Eu me lembro, irmãos, do Baltazar, que era chamado artilheiro de Deus, e me lembro daquele goleiro que era do Atlético Mineiro. Como é que é o nome dele, Nelson? Quem que era do Atlético Mineiro? Hein? João Leite. O João Leite, ele saía lá debaixo do gol dele, ele ia lá do outro lado, do outro gol, entregar uma Bíblia para o outro goleiro. O outro goleiro, ele ia entregar uma Bíblia. Ele fazia isso nos jogos que ele participava, e ele dava um bom testemunho. Baltazar, da mesma forma, dava um bom testemunho, chamado o artilheiro de Deus. Nós vemos, irmãos, que está difícil às vezes nós identificarmos um verdadeiro cristão. Por quê? Tem católicos falando em línguas, irmãos. Tem padre pregando igual pastor, mas não deixa a idolatria, continuam idólatras. Eu não adoro, eu só venero. É a mesma coisa, vai lá no dicionário, é a mesma coisa. Mas sabe, irmãos, o que está fazendo com a igreja? A igreja está perdendo a identidade, e porque ela está perdendo a identidade, ela está perdendo a sua credibilidade. Pedro e João subiam juntos para o templo para a oração da hora nona. Ali estava um coxo de nascença, que era colocado todos os dias, diz o texto, na porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola. Quando ele viu Pedro e João chegando, ele fitou os olhos neles e começou a implorar por uma esmola. Pedro e João também fitaram os olhos nele, e ele disse assim: olha para nós. Olha para nós. Esta palavra, irmãos, ela é muito forte. Para a igreja de Jesus voltar a ter a identidade que ela precisa ter, ela precisa ter um testemunho verdadeiro. Quantos servos de Deus nos dias de hoje podem dizer o mesmo? Olha para a minha vida. Olha para a minha vida. Tem muita gente que fala, é fácil falar, olha para Jesus. Aí usa o texto de Hebreus 12:2, que devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, pelo amor de Deus, não use este versículo para fugir da sua responsabilidade. Olha para mim como esposa, olha para mim como marido, olha para mim como pai, olhe para mim como mãe, olhe para mim como um cristão, como servo de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu padrão é Cristo. Vocês podem me imitar, porque vocês vão observar que eu faço aquilo que Ele faz. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje aqui, nesta noite. Você tem coragem de dizer para o seu filho: olha para mim? Você tem coragem de dizer para a sua esposa, para o seu esposo: olha para mim? Você tem coragem de dizer para o seu colega de escola que não é crente: olha para mim? Você tem coragem de dizer para os seus vizinhos: olhe para mim? Você tem coragem de dizer, você que talvez tenha uma empresa, os seus empregados, você que é patrão, você que é chefe na sua empresa, você tem coragem de dizer para ele: olha para mim? Você tem coragem de dizer para um novo convertido: olhe para mim? Você tem coragem de dizer isso? Olha para o meu caráter, olha para a minha fé, olha para a minha vida, a minha reputação, meu testemunho, a minha fidelidade. Você tem coragem? Irmãos, ou se alguém olhar para você, vai dizer assim: olha, como alguém disse de uma pessoa que passou, acho que um mês aqui na igreja, ali do hospital, dizia que era o diabo sem rabo, mas se dizia crente. O diabo sem rabo. Você pode dizer: olha para mim, você que está trabalhando no lugar, as pessoas que
são atendidas por você. Você pode dizer: olha para mim. O verdadeiro crente, irmãos, pode dizer para qualquer um: olha para mim, eu tenho limitações, mas quando eu erro, eu peço perdão. Olhe para mim, eu não sou perfeito, mas eu sou uma pessoa que sou capaz de perdoar se você fizer alguma coisa contra mim. O Senhor disse em Mateus capítulo 5, 20: se a vossa justiça não exceder, e muito, a dos fariseus, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. O que o mundo tem visto em nós, o que as pessoas têm visto em você e em mim, o que você tem passado para as outras pessoas. O coxo, irmãos, estava olhando ali com desânimo. Ele estava olhando ali naquele momento fracasso, derrota, a enfermidade, miséria. Ele queria receber esmolas, mas o olhar de Pedro e João para eles, naquele momento, foi um olhar de fé, foi um olhar de esperança, foi um olhar de salvação, foi um olhar de cura, de libertação, de unção e de vida. Eu pergunto para você, você pode dizer às pessoas que estão olhando para a sua vida, você pode dizer: olha para mim? Em quarto lugar, irmãos, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Quando Pedro e João, eles olharam para ele, eles disseram: olha para nós. Quando ele olha atentamente, talvez: agora vou receber uma esmola, vou receber uma esmola aqui agora. Eles estão mandando eu olhar para eles. Mas o apóstolo, talvez pensando que era um dinheiro, uma esmola grande, vou ganhar um pix muito grande aqui agora. Mas não, irmãos. Pedro e João, nesse momento, olhando, quando ele olhou para eles, eles disseram no versículo, Pedro disse no versículo 6: não tenho prata nem ouro. O que esses caras querem comigo então? Não tenho prata nem ouro. E o coxo poderia até ter naquele momento interrompido Pedro e João e dizer para eles assim: o que é que vocês têm então? O que é que vocês têm para mim? Pedro então, ele continua dizendo: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que é que eles tinham? O que é que eles tinham para dar para aquele homem? O que é que eles tinham? Eles disseram o seguinte: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu não tenho dólares, eu não tenho euros, eu não tenho um cordão de ouro aqui para você, eu não tenho real aqui para você, ou reais aqui para você, eu não tenho conta no banco, não posso, meu celular não tem aqui, não posso te dar, fazer um pix para você, mas eu tenho uma coisa para você: o que eu tenho eu te dou, o que eu tenho eu te dou. É importante que nós entendamos, irmão, nós temos realmente, nós temos, como eles disseram: eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. E eles disseram: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu fico perguntando, nos dias em que vivemos, as pessoas são julgadas e avaliadas por aquilo que elas têm. Tiago fala sobre isso, fala para a igreja não entrar nessa de colocar quem tem mais no lugar de excelência, digo assim. Mas tem gente, irmãos, que julga as pessoas pelo vestido, pela roupa. Tem gente às vezes que me olha, eu ando desse jeito aqui na rua, aí você olha lá um pastor, às vezes andando cara de gravata, paletó. Eu não estou dizendo que isso aí está errado, mas as pessoas acham que aquele tem mais autoridade do que eu. Eu quero dizer para você, meu querido, que nós devemos nos preocuparmos com uma coisa: com aquilo que nós temos, com aquilo que você tem. Deus está preocupado, irmãos, com aquilo que você é, o que eu sou. E falando, irmãos, nesse assunto, me veio na memória 3 tipos de crentes que eu gostaria de analisar com vocês rapidamente aqui.
que nós temos em nossa igreja. O primeiro tipo de crente é aquele que tinha, mas ele perdeu o que ele tinha. Quantos crentes que nós conhecemos que eram cheios do Espírito Santo, crentes que eram, irmãos, fogo puro, crentes que eram labareda de fogo, como diz o irmão, estilingue de Jeová, crentes que eram, que quando ele levantava a mão, fogo caía. Estava me lembrando, irmãos, no culto de uma igreja, culto de oração, o pessoal orava. Isso aconteceu numa igreja. Eles oravam 30 minutos, 40 minutos ajoelhados. Aí o pastor tocava a campainha, eles paravam, se levantavam. O pastor dizia assim: agora nós vamos dar 1 minuto para você orar. Se Deus te der uma palavra, você vai trazer esta palavra para nós agora, em nome de Jesus. Irmãos, não vinha palavras, eis que eu te digo, não. Não vinha palavras de exortação, vinha palavras do Senhor, palavras de fogo. Vinha palavras de fogo. Porque, irmãos, tem muita gente que já teve, que já foi usado, mas perdeu, como Sansão, escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe, que era estéril. Sansão, que era um homem ungido por Deus, um homem instrumento das mãos de Deus, um homem que foi capaz de, com uma queixada de jumento, matar 1000 filisteus. Ele agarrou os 2 portões e carregou sobre eles um homem, irmãos, que ele era tremendamente usado por Deus, matou um leão com as suas mãos. Mas infelizmente Sansão brincou com a unção de Deus. Não se brinca com a unção de Deus, irmãos. Nós não podemos brincar com a unção de Deus. Gostei de uma palavra do pastor Luiz Hermínio, eu comentei ela nas primícias aqui, que assim que ele se converteu, que ele estava todo empolgado, um pastor chegou para ele: rapaz, já fui assim igual você. Mas com o passar do tempo você vai começar a se frustrar, pessoas vão te trair, você vai se machucar, você vai ficar triste, pessoas vão falar mal de você, isso, e você vai ser igual a mim. Assim, eu estou acomodado aqui na igreja, como pastor Luiz, ele falou: não aceito isso. Eu quero a cada dia crescer mais e mais em intimidade com Deus, no meu relacionamento com Deus. Quem conhece o pastor Luiz Hermínio, a cada culto que a gente participa com ele, às vezes, até ali em Valadares, quando ele foi em Valadares, 2 almoços que teve ali, o primeiro eu fui, no segundo eu não fui, mas o primeiro que eu fui, até no almoço, a gente observa a unção de Deus na vida daquele homem. Porque, irmãos, tem gente que infelizmente já foi uma bênção na mão de Deus, mas fica brincando com a unção que Deus colocou na sua mão. Você que era usado por Deus, você que era uma labareda de fogo, você que era tremendo nas mãos de Deus, demônios tinham medo de você, porque conheciam você. Hoje você é uma pessoa fria, você se esfriou. Mas a gente vê que Sansão, uma prostituta, Sansão se envolveu com ela, chamada Dalila. Dalila, ela foi subornada pelos filisteus. Os filisteus deram uma quantia para que ela pudesse descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E Sansão conta o segredo da sua força. Ele não podia beber bebida forte, não podia se aproximar de defuntos, de pessoas mortas, nem cortar o cabelo. Número 6, de 1 a 9. E Sansão então, como nazireu, escolhido desde o ventre da sua mãe, ele conta o seu segredo, ele dorme no colo de Dalila, e ela manda alguém vir e corta os seus cabelos. E a Bíblia diz assim, irmãos, no capítulo 16, versículo 20, encurtando a história, Dalila fez Sansão dormir no seu colo, chamou o homem para raspar as 7 tranças do seu cabelo, e então anunciou-lhe: os filisteus vêm sobre ti.
Sansão, ele despertou do seu sono, e ele achou que poderia sair e derrotar os filisteus como das outras vezes. Mas a Bíblia diz assim: ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não tinha mais a unção. Por quê? Porque ele se infiltrou no pecado, penetrou no pecado, se afastou de Deus. É o crente que se afasta da oração, é o crente que fica infelizmente na porta da igreja, é o crente que vem e não aterriza. Então a Bíblia diz, irmãos, que a derrota de Sansão foi uma grande vergonha, porque Sansão tinha, mas ele perdeu o que tinha. Sansão é um símbolo de um crente que tinha unção, mas ele perdeu porque infelizmente deixou o mundo entrar no seu coração. Tem aquelas pessoas que têm, mas não sabem que têm. E eu quero citar 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 2. É o exemplo da viúva de um profeta. Esta viúva tinha e pensava que não tinha. Eliseu disse para ela chegou para Eliseu e disse: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. O profeta perguntou para ela: o que é que tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa. Olha só, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela disse que não tinha nada. Ela disse que não tinha nada. Mas Eliseu disse para ela: vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Ela disse que só tinha uma botija de azeite. Ela saiu e foi pedir vasilhas emprestadas. Ela entrou em casa, obedeceu a ordem do profeta, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Todas as vasilhas que ela tinha pedido emprestado, ela encheu com uma botija de azeite. Ela disse que não tinha nada em casa, senão uma botija de azeite. Meus queridos, quando acabaram as vasilhas, o azeite também acabou. Ela volta para o profeta, conta para o homem de Deus o milagre que tinha acontecido. E ele disse para ela, versículo, me parece 7: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aquela mulher disse que não tinha nada em casa, senão uma botija de azeite. Tem muitos crentes que têm, mas não sabem que tem. Você pode, irmãos, até não ter tudo na vida. Você pode não ter uma casa, um carro. Você pode não ter dinheiro. Você pode não ter o sapato que você gostaria de comprar, o relógio que você gostaria de comprar, o celular que você gostaria de comprar. Mas uma coisa você tem: a presença de Deus em sua vida. Você tem a presença de Deus em sua vida. Talvez você tenha pouco e ache até que não tem. Pouca unção, pouca sabedoria, pouco conhecimento, pouca facilidade de falar. Mas, queridos, saiba de uma coisa: o que você tem pode ser transformado em muito, se você crer naquilo que Deus já colocou em sua mão. Aquele jovem, em Marcos 6, de 30 a 44, que tinha 5 pães e 2 peixes, ele colocou tudo nas mãos de Jesus, e o pouco dele se multiplicou e alimentou mais de 5.000 pessoas. Às vezes a gente pensa que não tem, mas nós temos. E tem, em terceiro lugar, aquele que sabe o que tem e usa o que tem. Eu estou falando exatamente do texto que nós lemos, Atos 3, versículo 6, quando nós observamos que
Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O coxo se levantou, firmou seus pés, saltando. E ele entra no templo, ele entra na casa do Senhor, saltando, glorificando o nome de Deus, lugar que ele não poderia entrar por causa da sua doença. O que Deus espera de nós é o que, irmãos? Que nós entendamos aquilo que nós temos, aquilo que Ele nos deu. A maioria de nós talvez não tenha dinheiro para sair dando assim, para dar de esmola para as pessoas. Mas uma coisa eu tenho certeza que você tem, o mesmo que Pedro está dizendo: o que eu tenho, isso te dou. Você tem Jesus Cristo. Diga: eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Eu tenho a certeza de uma coisa, que naquele momento Pedro não tinha prata, não tinha ouro, mas ele tinha o poder de Jesus na sua vida. Ele tinha o poder de Jesus na sua vida. Naquele dia, irmãos, ele poderia fazer como a maioria das pessoas que fizeram com aquele coxo: tomar moeda e ir embora. Irmãos, eu não perco a oportunidade, se Deus mandar eu orar por um doente. Eu não perco a oportunidade se eu estou no hospital e eu vejo e Deus manda eu orar por um doente. Eu, quando vou visitar alguém no hospital, está lá todo mundo lá nas macas, eu não oro só por aquele doente, eu oro por todos eles. Eu me apresento, gente, um minuto da sua atenção. Eu sou o pastor Elias, pastor aqui da Igreja Batista Viva. Eu vim aqui visitar fulano de tal. Eu gostaria de fazer uma oração. Vocês recebem, irmãos? Todos recebem. Todos recebem. Eu oro por todos eles. Eu fico me lembrando, irmãos, de uma mulher, esqueci o nome dela agora, que diz num livro que ela, quando vai a um hospital, ela já morreu há algum tempo atrás, a unção daquela mulher é tão grande que ela vai passando no corredor do hospital e as pessoas vão sendo curadas. Aquele pastor americano lá de onde é a Disney, hein? Esqueci o nome dele. Aquele cabelo branco, Benny Hinn. Ele foi num dia, ele ainda não era o pastor conhecido, ele foi num dia no trabalho dela. Ele conta no livro dele que ele ficou agarrado na parede de tanta unção que tinha naquele lugar. Irmãos, o que nós temos é Jesus. O coxo queria apenas moedas, mas naquele dia Deus queria mudar a vida dele. E Deus vai usar exatamente eu e você. Pedro disse para ele que não tinha prata nem ouro, e aquele milagre foi extraordinário. Porque a história começa com um homem paralítico à porta do templo chamada Formosa, pedindo esmola, mas termina com um homem entrando na casa de Deus, lugar que ele não podia entrar. Meus irmãos, tem muita gente lá fora que se acham indignos de entrarem na casa de Deus. Eles têm vergonha, principalmente numa cidade como a nossa, que a gente conhece muita gente. Mas esse lugar aqui é lugar de gente indignas. Esse lugar aqui é lugar de gente que as pessoas olham e viram o rosto para elas. Esse lugar aqui é lugar de gente que não é casado, que está juntado. Esse lugar aqui é de gente que bebe, é de gente que fuma, é de gente que é drogado. Esse lugar aqui é de homossexual. Esse lugar aqui, irmãos, é de prostitutas, é de adultos. Este é o lugar. Jesus só se misturou com esse tipo de gente. Que nós temos que entender o que nós temos, como o apóstolo Pedro disse: o que eu tenho eu te dou. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho Jesus. A igreja precisa entender isso, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos piores do que ninguém. O que nós temos que entender é que este homem, ele entra naquela casa louvando, saltando, louvando o nome de Jesus. E espiritualmente existem milhares de pessoas vivendo como este coxo, uma vida de miséria, uma vida de esmolas, como este coxo, necessitando de uma ajuda,
necessitando de alguém que olhe para ele e dê para ele esperança. O mundo está olhando para nós, Igreja Batista Viva. Que Deus possa, nesse último dia de primícias de janeiro de 2026, levantar eu e você como Ele levantou Pedro e João naquele dia, para nós fazermos exatamente aquilo que Ele fez. Porque se nós temos Jesus, nós temos a autoridade. Olhe para nós, siga o meu exemplo. Ele estava dizendo que Deus nos dê graça para dizer para eles: eu tenho Jesus, o que Ele fez comigo pode fazer com você. Irmãos, quantas vezes eu preguei o Evangelho, estava me lembrando, pastor José Armando Sidaco, pastor da igreja Batista, Primeira Batista de Serra dos Órgãos, em Teresópolis, ele pastoreava Porto Santana, em Cariacica, e um dia à tarde, ele me chamou para sair, para evangelizar. Falou: nós estamos aqui, não vamos dormir mesmo agora à tarde, vamos sair? Falei: vamos. Peguei a Bíblia e fui. Quantas pessoas que nós encontramos na rua, irmãos, no morro, nos morros, nós subimos os morros. Porto Santana é cheio de morro. E a gente via pessoas que queriam uma palavra de fé e de esperança. E muitas delas, irmãos, quando a gente parava para orar por elas, choravam, se sentiam indignas. Mas nós estarmos ali não é para condenar ninguém, como Jesus não está aqui para condenar ninguém. A igreja precisa de parar com as acusações. A igreja precisa de parar de ficar olhando para os defeitos dos outros. A igreja precisa de parar, como eu falei domingo de manhã aqui, parar de ficar reclamando. Parar de ficar reclamando. Irmãos, como diz a Bíblia, em tudo dai graças. Nós devemos dar graças, porque nós estamos aqui vivos. Dar graças porque nós somos salvos, vamos para o céu. Dar graças porque Jesus, Ele nos salvou. Dar graças porque Deus olhou para mim e para você e disse: olha, ninguém dá nada por ele, mas eu quero dar a minha vida por ele. E Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. E o que eu tenho é Jesus na minha vida. É isso que nós temos que entender nesse ano de 2026. Está na hora de nós entendermos que nós não podemos perder a nossa identidade. Está na hora de nós entendermos que nós não podemos perder aquilo que nós temos. A unção de Deus, a presença de Deus. Nada tire isso de nós. Está na hora de nós entendermos, irmãos, que nós temos, mas às vezes nós não sabemos que temos. Está na hora de nós fazermos aquilo que Pedro e João fizeram. Eles sabiam que tinham e usaram a autoridade do nome de Jesus. Que a Igreja Batista Viva, irmãos, os irmãos entendam esta palavra, que nós em 2026, que nós possamos dizer para as pessoas: olhe para mim. E vamos trazer uma palavra de salvação, de cura, de libertação. E eu tenho certeza, irmãos, que os milagres vão acontecer quando a nossa igreja, nesse ano de 2026, eu vou ser enjoado com oração aqui, tá, irmãos, nesse ano. Eu vou ser enjoado com oração aqui esse ano. Não é o ano da oração, mas a gente tem que voltar a orar mais. Não é só ir no monte terça-feira, não. Nós temos que orar mais. Nós temos que orar mais. Eu não sei, irmãos, eu sei que vocês não vão me aguentar orar 6 da manhã, 3 da tarde, 18 horas. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai colocar no meu coração. Estou dizendo para a igreja: não vou sair de férias, eu vou ficar durante esse mês todinho buscando a direção de Deus. Não vou sair de férias, eu vou ficar aqui. Os pastores vão pregar, vou dar o púlpito para eles, mas eu vou ficar ouvindo de Deus aquilo que Ele tem para nós em 2026.
E quando estiver mais tranquilo, eu saio de férias. Quando eu ver que as coisas estão caminhando, eu saio de férias. Mas eu não vou sair de férias, não vou morrer por causa disso. Não fiquem preocupados, porque se eu sentir que o negócio está feio para o meu lado, está feio para o lado da minha esposa, a gente dá uma voltinha por ali, a gente vai em Vitória, a gente vai no morro, a gente vai em qualquer lugar, a gente descansa, vai numa praia, a gente vai descansar, a gente vai na casa de um irmão, passa lá um dia. Você pode saber que eu sou muito equilibrado nisso. Mas eu quero nesse mês de janeiro, como eu estou buscando, as coisas já estão tudo lá em cima da mesa no gabinete pastoral, lá no meu escritório pastoral, lá em casa, está tudo em cima lá, as coisas que Deus está colocando, foi orando, este momento de primícia eu fui buscando. Eu quero falar com os irmãos que amanhã nós não teremos reunião para fazer a agenda. Eu vou conversar com pessoa, com a liderança por liderança durante este mês, liderança por liderança, para a gente acertar a nossa pauta, a nossa agenda, para a gente alinhar a agenda do pastor com a sua agenda neste ano de 2026. Orem, irmãos, porque eu fiz um contato no ano passado com o pastor do Mevan, que agora está pastoreando, pastor Alexandre Muracava. Ele está pastoreando em Curitiba agora, o Mevan de Curitiba. Pastor Alexandre Muracava é para mim o maior evangelista que eu já conheci na minha vida. Eu conversei com ele no final do ano passado. Ele falou: meu irmão, deixa janeiro, eu começo a fazer minha agenda. Hoje termina lá no Mevan as primícias. Então eu falei: não vou falar nada com ele nesses primeiros dias, vou esperar que passe. Então até sexta-feira eu entro em contato com ele, para que ele venha aqui, para que ele possa fazer aqui possa trazer para nós, irmãos, estratégias de evangelismo. Com todos, irmãos, ele tem trabalho de evangelismo no presídio, com prostitutas, com homossexuais, com viciados em drogas. Ele é um dos maiores que eu já vi. Eu sentei com ele em 2020, conversei com ele. Ele é aquele que eu falei com vocês, que ele foi num prostíbulo e ele alugou um dia inteiro de uma mulher. Alguém já ouviu essa história? Vai ouvir de novo. Eu peguei e falei: rapaz, pastor Luiz contou a sua história. Falou: qual história? A história da prostituta. Ele falou. Aí eu contei, ele pegou e falou que assim, ele é o seguinte, irmãos, ele fez o seguinte: ele chegou no prostíbulo, chegou com a dona lá, a dona do prostíbulo falou, olhou para a menina: você me aluga aquela menina ali? Como assim? O dia inteiro? Não é tanto. Ele pagou. Chegou para ela e falou: ó, você agora é minha. Falou: tá, a menina foi. Levou a menina no salão de beleza, fez cabelo, fez unha, levou ela numa loja, na loja da Nilza, foi lá, comprou roupa para ela, vestiu roupa nela, foi lá na outra loja, comprou sapato, foi lá na Marlúcia, comprou sapato, botou nela, foi lá, comprou bolsa, e ela ficou linda. Ninguém olhava, parecia que não era ela. E ele pegou e falou com ela: meu chefe está chegando na cidade e eu quero que você o acompanhe. Ela falou: tá, eu sou apenas o secretário dele. E a igreja pegou, alugou, fechou um restaurante. Irmãos, fechou um restaurante. Alugou o restaurante, fechou. E eles foram para lá com presentes para ela. Ela não sabia. Quando ela chegou no restaurante, o restaurante estava cheio. E aí então chegou lá, e o pessoal lá com os instrumentos lá no fundo. Quando a menina entrou, eles começaram a tocar e a cantar. Ela olhou para ele: o que é isso? Ele falou com ela: me perdoe, não é o meu chefe, não tem chefe. E o pessoal se levantou e começou a dar presentes para ela. Ela sentou no melhor lugar. E aí, irmãos, esta menina era filha de uma irmã da Assembleia de Deus no outro estado, em Curitiba. Ela estava em Itajaí, em Curitiba. E ela se converteu ali, voltou para Jesus ali. E eles juntaram um grupo e foram levá-la
de volta à cidade dela. Quando chegaram lá, a mãe dela não sabia que ela era prostituta. Estava orando por ela desde o tempo que ela saiu de casa. Fizeram um culto e muitos dos parentes se decidiram. Aí ele falou: pastor Elias, agora tem um resto da história que o pastor Luiz não conta. Falei: qual que é? Toda vez que eu passo em Curitiba, que eu vou pregar em alguma igreja por lá, eu vou na casa dela, a pego e a levo para contar o testemunho. E muitas pessoas se convertem, saem daquela vida com o testemunho daquela irmã. Irmãos, orem. Eu não sei, eu pedi o pastor Alexandre Buracaba para o aniversário da igreja. Orem para que Deus possa nos abençoar, trazer este homem aqui, para que Deus possa abrir os nossos olhos de coisas que nós nem às vezes sabemos que existem. E de quando em quando ele liga para mim, ele manda mensagem para mim, embora eu tenha encontrado com ele uma vez só, conversei com ele uma vez só, mas parece que houve uma certa amizade. Em nome de Jesus, 2026, ano do ID, vai ser o ano que nós vamos ganhar muitas vidas para o Senhor, através do testemunho da nossa igreja, através do testemunho meu e seu, em nome de Jesus, amém? Vamos celebrar a ceia. Vem aqui em nome de Jesus, pegue aqui. Você que está em perfeita comunhão com a sua igreja, venha e pegue o elemento em nome de Jesus, venha celebrar a ceia conosco. Aleluias. Pegou? Quero pedir a você que nesse momento você troque o seu cálice com o seu irmão, dizendo para ele: eu tenho uma aliança contigo. Toque, irmão, saia do seu lugar, dê uma volta no templo aí, irmão, dá uma volta no templo aí, não fica parado não, fica parado, não vai, pode, esse é o momento da gente dizer: eu tenho uma aliança contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia. Pega o pão aí, irmãos, nesse momento. Glória a Deus. Vamos agradecer, Pai. É simplesmente um pão, mas nesse momento nossas mentes, elas se voltam para o sacrifício de Jesus na cruz. Estamos obedecendo a Ele. Ele disse fazer isto em memória de mim, e Ele disse que nós deveríamos fazer este momento até que Ele volte.
é para nós não esquecermos daquilo que Ele fez por nós. Porque Jesus deu seu corpo por nós, sofreu muito, Pai, porque Ele era 100% homem. Ele apanhou, tanta coisa ruim fizeram com Ele, mas o que me chama a atenção é que Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Obrigado, Jesus, obrigado pela sua morte, obrigado por este pão que simboliza o teu corpo. Ele não se transforma, nem o Senhor está presente nele, mas é para que nossas mentes se voltem para o momento que o Senhor se deu por nós. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo, comamos o pão. Aleluia. Nós somos gratos a Ti, Pai, por este cálice, porque ele representa o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz, o sangue que nos purifica de todo pecado. Gosto muito quando leio no Apocalipse que este sangue está na minha testa, Pai, como um selo, uma marca. Eu vou para o céu, vou me encontrar o meu Senhor, o meu Salvador. Jesus, Ele não está morto, a morte não o prendeu, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo. 40 dias Ele andou entre os apóstolos, entre os discípulos, até que no capítulo 1 de Atos, a Bíblia nos mostra que Ele está subindo para o céu. Ele vai para o céu. Ele cumpriu todo o seu propósito. Morreu por cada um de nós. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Cristo morreu por nós. A forma dele demonstrar o seu amor por nós foi dando o seu Filho em nosso lugar. Aquele que não tinha pecado, Ele se fez pecador por nós. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Obrigado pela aliança que nós temos, a nova aliança que nós temos com o Senhor. Obrigado pela sua morte. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória da morte de Cristo por nós, bebamos o vinho. Aleluia, Pai. Glória. Pode trazer para cá, irmãos. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Amém. Quero agradecer a você que pôde vir aqui alguns dias das primícias. Desde o primeiro dia celebramos ceia, renovando a nossa aliança com o Senhor. Nós, irmãos, estamos fazendo aquilo que Deus mandou.
São momentos que nós entregamos para Deus este ano 2026 com primícias. 7, porque 7 é o número que fecha, é o número da perfeição. E eu agradeço a Deus por cada dia, por cada momento. Eu sei que alguns irmãos viajaram, alguns irmãos não puderam vir devido às suas ocupações, mas esse ano, eu coloquei uma coisa, domingo de manhã, no meu coração. Deus falou comigo fortemente: eu não vou reclamar de nada, eu só vou agradecer. Vou agradecer, eu agradeço por cada irmão que pôde estar aqui. Agradeço aos irmãos que veio um dia somente. Agradeço aos irmãos que vieram no turno de oração e adoração. Agradeço a você que entendeu aquilo que Deus quer fazer na nossa igreja. E nós, esse ano, nós vamos orar mais do que nós oramos. Vamos buscar mais. Eu não sei se Deus vai dar 52 dias de oração. Não, acho que Deus, irmãos, Deus tem coisas novas para nós. Mas eu quero agradecer ao Senhor e dizer que as primícias estamos encerrando ela aqui hoje, agora. Mas o que nós plantamos, o que nós semeamos, o ID do Senhor não é só para pregar o Evangelho. O ID do Senhor é para nós recebermos aquilo que nós plantamos anos atrás. Se prepare para você caminhar, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, eu entrego ao Senhor, com a tua igreja, cada dia de culto que nós realizamos para o Senhor. Não fizemos cultos aqui para pessoas. Todos os dias nós realizamos um culto para o Senhor, um culto de entrega, um culto de adoração, entregando todo o ano 2026 para Ti, Pai, pedindo, Pai, que o Senhor esteja nos dando direção, esteja nos guardando, nos livrando de todo mal, que a Tua mão esteja sobre nós, repreendendo toda a obra do capeta, toda a obra do diabo, toda a obra de príncipe das trevas, toda a obra do principado desta cidade. Que o Senhor esteja com a tua mão repreendendo, que o Senhor ordene aos seus anjos que nos guardem, que nos protejam, em nome de Jesus. Nós queremos ver vidas sendo salvas aqui, em nome de Jesus. Nós queremos ver milagres acontecendo aqui, sobrenatural acontecendo, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo nesse lugar. Queremos ver vidas transformadas, casamentos restaurados. Queremos ver casamentos também acontecendo neste ano 2026 aqui, de muitas irmãs e irmãos aqui nesta igreja. Queremos ver, Pai, o príncipe das trevas caindo cada dia mais, sendo derrotado a cada levante dele, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, que o Senhor esteja habitando em nosso meio, que a glória do Senhor habite em nosso meio, que o Senhor repreenda todo espírito de confusão, todo espírito de divisão, todo espírito de fofoca, de maledicência, todo espírito que não procede do Senhor. Eu repreendo todo demônio, eu repreendo toda obra do capeta, do inferno, contra a Igreja Batista Viva, e declaro que o ID do Senhor vai ser obedecido, não somente para evangelizar, para pregar, mas também para irmos buscar aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. O Senhor continue nos dando uma semana abençoada, que a tua presença esteja conosco em todas as decisões que vamos tomar em 2026, que as decisões que vamos tomar sejam decisões baseadas na tua vontade, que a tua mão esteja sobre nós, que o Senhor esteja conosco, quando nós formos comprar alguma coisa, quando nós formos receber alguma coisa, um presente, um prêmio, tudo que acontecer neste ano 2026, que seja tudo dirigido pela tua vontade, Pai. Guarde as nossas vidas, Pai, nos proteja, nos livre de todo mal, como diz a tua palavra, dará ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Eu te louvo, Pai, e entrego como Igreja Batista Viva 7 dias de primícias ao Senhor de 2026, glorificando, exaltando ao teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, Deus abençoe vocês, vão na paz.